Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e no vídeo de hoje eu vim trazer uma tag pra vocês que tá bombando aí no YouTube, que é a tag da contradições literárias. Eu amei essas perguntas, eu adoro responder e inclusive eu acho que vocês conhecem muito mais os meus gostos literários com esse tipo de pergunta, né, com essas tags. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com as amigas e por favor não esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda muito o canal a crescer e ao YouTube entregar para outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição as minhas redes sociais, o canal de promoção de livros lá no Telegram, caso você goste de acompanhar também esse tipo de promoção, e vou deixar todos os livros que eu citar aqui no box também de descrição para vocês conseguirem conferir lá na Amazon, tá bom? Mas então vamos falar mais sobre esses livros. Gente, o ângulo deu uma mudada aqui, porque eu tive que arrumar o ring light, que a coitada já tá caindo aqui de capenga que ela tá, né? Foi baratinho, então você sabe. Mas eu anotei as perguntas aqui no caderninho e vou falar pra vocês, então, quais são elas. A primeira é, eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Um livro que eu não gostei foi Piloto Playboy, da Penelope Ward e da Vicky Land. São duas autoras, né, independentes, que fizeram essa série, na verdade, em conjunto, então tem vários livros ali independentes dentro dessa série. Eu, quando li esse livro, eu não gostei, tanto que eu nem quis ler os outros, mas eu sinto que as duas autoras é meio que uma roleta russa pra mim, porque eu gosto da maioria dos livros delas, geralmente são livros que até me tiram de ressaca literária, eu sei que são escritas gostosas, tem muita gente que acha até problemática certas coisas que elas colocam, né, nos livros, mas eu confesso que pra mim são autoras que nem são favoritas e nem são autoras que eu não gosto, são aquelas autoras medianas mesmo. No caso da Penelope Ward, eu sinto que tem alguns livros dela que eu gosto um pouco mais. Então eu ainda sinto que eu gosto mais da autora do que da Vicky Land, mas elas escrevem esse livro em conjuntas e eu não gostei dessa história. No caso, a temática aqui, né, o gênero é o New Adult, que são pessoas que estão ali começando a sua vida adulta, ou indo pra faculdade, ou para suas carreiras. Eu adoro esse gênero, adoro esse estilo de livro, mas no caso desse livro eu não gostei. 2. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Gente, eu não podia deixar de falar de Red Hill, da Jamie McGuire, que é a mesma autora de Belo Desastre. Eu não sou uma leitora assídua de thriller, né? Eu gosto desse tipo de livro. Eu até tenho vontade de ler muitos thrillers, mas eu não sei, eu não consigo pegar assim no momento e me prender na história, sabe? É difícil. Eu tenho vontade, é o gênero que eu mais tenho vontade de ler depois de romance, mas quando eu li Red Hill, eu fiquei apaixonada. Claro que eu fiquei o tempo todo esperando por um romance dentro da história, mas o livro é eletrizante, desde as primeiras cenas, quando tem um apocalipse zumbi, assim, e as pessoas têm que buscar abrigo, até o final do livro. Você fica com aquele frio na barriga, sabe? Esperando as coisas acontecer. Tem cenas muito angustiantes, porque você fica ali com medo de tudo dar errado. Então eu gostei muito desse livro. 3. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. Eu tenho que dizer que, infelizmente, eu não gostei de Adorável Cretino, da Camila Ferreira. Esse livro, ele tem aquela temática, casal meio cão e gato, ele é o CEO da empresa e ela vai ser funcionária dele. Hoje em dia, eu não leio muitos livros com essa pegada, mas teve uma época ali, lá atrás, na época de 50 Tons de Cinza, que eu li Cretino Irresistível. Eu sempre lia esse tipo de temática, mas aí depois acho que passou um tempo e quando eu peguei Adorável Cretino pra ler, eu não fiquei tão apegada assim à história, eu não me prendi aos personagens. Então assim, embora a temática tenha tudo pra agradar, né, tinha tudo o que eu gostava, eu não consegui gostar desse livro. 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Essa pergunta eu nem precisei pensar muito e eu coloquei aqui Intenso Demais, que é o primeiro livro da trilogia Rockstar, da C. Stephens. Essa autora, gente, ela conseguiu um feito assim, porque eu não gosto de livros com plot de traição. Na verdade, esse primeiro livro, ele traz muito um triângulo amoroso e tem esse plot de traição, né? Porque a mocinha que namora o rapaz, eles vão morar em outra cidade e dividir a casa com o melhor amigo dele e ela acaba se envolvendo com ele. Então, assim, é algo que de premissa, assim, de início, me desagrada, porque eu não acho legal esse tema, não acho legal esse plot de traição, mas a autora conseguiu me envolver ali ao ponto de eu ficar presa e ansiando pelo que ia acontecer.
A questão aqui é o seguinte, eu não deixei de passar raiva com a personagem, eu sei que muita gente nem gosta, inclusive, desse livro por causa da personagem, porque ela realmente fica muito indecisa, ela leva muito isso adiante, ela não a sensação que dá é que você quer a todo momento dar a porrada nela e falar, pelo amor de Deus, mulher, se decide porque tá triste pra você e tá triste pra todo mundo. Mas eu consegui ainda ficar muito presa a essa história, é um dos meus livros favoritos, e assim, tem uma cena impactante no final que, meu Deus do céu, amo. 5. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Eu coloquei nessa pergunta 2 respostas, né? Porque às vezes eu dou uma roubadinha nas perguntas, porque eu adoro. Eu coloquei Má Conduta, da Penélope Douglas, que essa é uma das minhas autoras favoritas de romance, assim, da vida. Eu amo muitos dos livros dela, e se eu não amo, eu pelo menos adoro. Então, esse livro, no caso, Má Conduta, eu fiquei chocada porque eu literalmente abandonei. Eu não consegui terminar o livro. Eu li mais ou menos até uns 30, 40%, e a minha justificativa pra ele, eu acho que é justamente eu não ter me apegado tanto aos personagens e ao enredo da história. Porque ele tem ali meio que um relacionamento tabu proibido, sabe? Na verdade, a mocinha, ela é professora do filho do cara que ela vai se interessar. Então, ela é uma ex-jogadora de tênis e agora ela é professora de literatura, e o rapaz que ela vai se apaixonar, ele é, na verdade, o pai do aluno dela e que é envolvido com política. Então, ele trabalha ali como um político. Eu acho até que a profissão dele como político não me chamou tanta atenção. Então, como o livro girava bastante em torno do trabalho dos dois, eu acho que isso não me chamou tanta atenção, então eu não gostei muito. E o outro livro é O Rendição, da Maya Banks. Também, se eu não me engano, é o primeiro livro de uma trilogia ou de uma série. Ele tem ali alguns temas, ela traz muito esse tema hot, né? Então ela traz muitas cenas hot pros livros dela, e eu adoro essa autora. Eu tenho muitos livros favoritos dela, mas eu fiquei chocada na época que eu li porque eu não gostei. Inclusive, eu acho que se eu li, eu abandonei o segundo. Infelizmente, é um dos livros da Maya Banks que eu não gosto. Próxima pergunta. 6. Eu já havia lido um livro desse autor e não tinha gostado, mas desse eu gostei. E aqui, gente, eu vou trazer a querida Colleen Hoover. Pode parecer um pouco polêmico, mas eu não gostei de Métrica. Na verdade, eu não posso falar que eu não gostei, porque, assim, Métrica em específico, que foi o primeiro, eu gostei até que bastante, mas eu li os outros, e os outros, assim, é como se a história tivesse caído muito no meu conceito. Eu não me lembro pra falar muito bem o porquê exatamente eu não gostei da história pra vocês, porque que eu tava ali chateada de não ter gostado do livro, mas depois eu fiquei por muito tempo sem vontade de ler a Colleen Hoover, porque esse livro realmente me desanimou. Eu li O Lado Feio do Amor depois, na época eu gostei bastante, hoje em dia eu não gosto mais tanto assim do livro, mas na época eu gostei bastante da história. E o que acontece? Depois eu li Tarde Demais. Então, assim, quando eu li Tarde Demais, a autora, pra mim, foi o melhor livro que eu li dela. Na verdade, eu li também É Assim que Acaba, né? E tem outros livros que eu estou na minha lista pra ler da autora. Tarde Demais é o meu favorito. E claro, muita gente não gosta de Tarde Demais, é um romance dark, mas eu amei, e inclusive eu torço pra que a autora escreva mais romances dark, porque eu acho que ela tem uma ótima escrita pra romance dark, funciona muito bem comigo. Então, assim, torcendo aí, né? Mas eu também adorei Assim que Acaba. Eu gostei sim do Lado Feio do Amor. Eu só realmente não gostei de Métrica, mas na época, se eu tivesse desistido da autora e não lido nunca mais ela, provavelmente eu ia perder alguns bons livros que eu amei depois. 7. Eu adoro essa capa, mas não gosto desse livro. Eu fiquei muito confusa com essa pergunta, porque, gente, eu fiquei caçando ali nas minhas listas, e tem muita capa feia, inclusive, né, que é muito mais fácil eu responder, mas capa bonita e que eu não gostei da história, porque se você for parar pra ver, assim, o meu Scooby, você vai ver que não tem tantos livros, assim, que eu não gosto, sabe? Só que com capas bonitas é ainda mais difícil, porque eu leio muita capa feia. É incrível como eu adoro ler capa feia e amar as histórias, mas capa bonita que eu não gostei foi um parto pra encontrar. E eu coloquei nessa pergunta Vícios, da L.J. Chen. Esse livro, gente, foi assim um martírio na minha vida, porque eu comecei essa série porque muita gente falava dela, né, no Facebook, nos grupos, até no Instagram. E aí eu comecei a ler. Eu sabia que ia ter meio que um bully romance, né, ia ter ali um personagem que humilhava muito a mocinha, mas, gente, o cara é um escroto o livro inteiro. O Vícios é um babaca. Eu só fui começar a gostar dele, assim, no finalzinho do segundo tempo do livro, e lá em outros livros da segunda geração, onde ele aparece como o pai, né, de um dos personagens. Mas, assim, na história dele mesmo, eu achei ele um belo de um escroto. Então, nossa, sério, sem condições. Já a última pergunta é: eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. Aí fica muito mais fácil pra mim, porque, assim, tem muita capa feia que eu amo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês só de capas feias, que eu acho que vale a pena a leitura. Mas eu coloquei, então, 2 livros
livros nessa lista, nessa pergunta, que é Nenhum Príncipe, da Steve J. Cole. É um livro que vai se passar ali tanto no período do ensino médio, mas com personagens muito até maduros e adultos, que passam por muitas situações difíceis. Eles vivem no lado pobre da cidade, então eles assim não têm condição nenhuma, eles têm que literalmente sobreviver em meio à vida que eles levam, mas também trazem personagens sarcásticos, traz um bom humor, assim, umas cenas hot maravilhosas, e eu acho que infelizmente a capa desse livro não faz jus pra essa história. Eu amo esse livro, foi um dos melhores que eu li no ano passado, tem resenha dele aqui no canal, inclusive, vou deixar nos cards, mas assim, não faz jus a essa história. E o segundo que eu coloquei nessa pergunta também, pra dar uma roubadinha, é Explosivo, da Jane Herve Barrick. Essa é uma autora também que eu gosto bastante, eu já li vários livros dela, e Explosivo, embora eu não ache uma capa horrível, eu acho que a composição dela, assim, até é bonita. Eu não gosto desse tanto de amarelo e desse rapaz na capa, eu sei lá, ele é bonito, mas eu não consigo imaginar ele como o rapaz do livro, então eu acho que também, num geral, assim, não é uma capa que me agrada muito. Eu tenho os livros na estante, inclusive, mas não é uma capa que eu goste tanto. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de tag. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem responder as perguntas, ou qual pergunta que você ficou mais chocado que eu respondi. E é isso, beijos, até a próxima e tchau, tchau!